Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Vitória. Tudo bem com vocês? Tudo, e com você? Tudo bem. Vou fazer minha chamadinha aqui. Vou colocar aqui a minha listinha de chamada. Deixa eu ver que tem aqui alguém querendo entrar. Quem seria? Ana. Então tá. Voltando na minha listinha. Estão vendo aí a lista de chamada, pessoal? Sim. Então, só responder presente, tá? Ana Luísa? Presente. Arthur? Caio? Presente. Camille? Presente. Catarina? Presente. Eduarda? Felipe? Ela? Presente. Isaac? Presente, estou aqui. Kaique? Maria Eduarda? Presente. Poliana? Késia? Vitória? Presente, professor. Ela é quem que respondeu presente aí? Vitória? Rafaela e Vitória. Ah, tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, que tem gente aqui no lobby. Felipe e Poliana. Deixa eles entrarem aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Poliana. Estão me ouvindo aí? Sim. Poliana, tá me ouvindo? Sim, professor. Muito bem. Deixa eu colocar a apostilinha aqui de vocês. Deixa eu achá-la aqui primeiro. Espera só um instante. Ficaram alguns exercícios, né, para nós terminarmos de corrigir, não foi isso? Deixa eu ampliar aqui. Tá dando para ver aí, turma? Não. Espera um pouco. Espera lá. Deu para ver aí? Sim. Sim. Nós fizemos até esse exercício 7, não foi isso? Checa aí. Sim ou não? Oi, pessoal. Fizemos até o 7 aqui, foi isso? Acho que sim, professor. Deixa eu ver aqui. Faltou o Sim, foi exercício. isso mesmo. Faltou o 8, o 9, o 10 e o 11, não é isso? A gente está meio que com o tempo aqui apertado. Eu vou colocar aqui no nosso manual, meu manualzinho aqui, para vocês verem a correção dele, se vocês acertaram aí, tá? Era só um pouquinho. Então,
Vamos ampliar. O exercício 8 está aqui. Estão vendo aí a minha canetinha? Dá para ver, pessoal? Então, ele queria saber se a equação apresentada aqui, se esta equação tem como raiz menos 10. Se menos 10 é uma solução, né, uma solução que vai produzir uma sentença verdadeira para a equação. Então, basta substituir o n por menos 10 na equação. Eu tenho aqui, a expressão fica desta maneira. Menos 10 com mais 2 aqui vai ficar menos 8, vezes 8. Menos 10 com menos 4, menos 14. Depois eu faço as multiplicações, né? 8 vezes menos 8, menos 64. E menos 6 vezes menos 14, mais 84. Menos 64 com mais 84, de fato dá 20, né? 20 é igual a 20. A afirmativa é verdadeira. Menos 10 é uma raiz, né, de solução para a equação lá, onde eu tenho a minha variável, a minha incógnita n, né? Tudo bem aqui, turma? Podemos ir adiante? Sim. Sim. O exercício 9 tinha que resolver as equações, né, que foram propostas lá. Então, a equação, a primeira, x mais 3 é igual a 7. Passo 3 para o segundo membro, 7 menos 3. X vai ser igual a 4. Na segunda equação, 2t menos 5 é igual a t mais 4. Tudo que tem letra incógnita vem aqui para o primeiro membro, lado esquerdo. Tudo que tem número vai lá para o segundo membro, lado direito. Então, o t passa aqui para o lado do primeiro membro como menos t. E o menos 5 passa para o segundo membro como mais 5. 2t menos t é igual a t. 4 mais 5 é igual a 9. T, portanto, é igual a 9. No item C, eu tenho 9 menos 4z, menos 4, é igual a z mais 7 menos 1. Eu já resolvo aqui, ó, 7 menos 1 dá 6. E no primeiro membro, 9 menos 4 dá 5. Então, eu fico com 5 menos 4z é igual a z mais 6. Tudo que tem z, incógnita, passa lá para o primeiro membro. Então, esse z vai passar para o primeiro membro, mudando o sinal para menos, né? Então, vai ficar menos z. E o meu 5 vai passar para o segundo membro, mudando o sinal para menos 5. Então, eu fico com menos 4z, menos z, é igual a 6 menos 5. Menos 4z com menos z dá menos 5z. E 6 menos 5 dá 1. Eu vou isolar o z passando o menos 5 para o segundo membro, dividindo. Então, o meu z vai ficar igual ao 1, que já estava lá, dividido por menos 5. Portanto, a resposta vai ser menos 1/5. Beleza, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. O item D, eu tenho aqui essa equação, né? 16y mais 5 menos 3 é igual a menos 2y menos 15. Então, já resolve aqui, ó. Mais 5 com menos 3 vai dar mais 2. Agora, tudo que tem incógnita para o lado esquerdo, primeiro membro. Então, passo 2y, mudando o sinal para menos 2y, para o primeiro membro. E o 2, que é número, passa para o segundo membro, mudando o sinal para menos 2. Então, vou ficar com 16y mais 2y
no primeiro membro. E no segundo membro, menos 15, menos 2. 16y mais 2y dá 18y. E menos 15 com menos 2, menos 17. Passa o 18 dividindo no segundo membro, porque ele está multiplicando no primeiro. Então, y vai ser igual... Professor, Oi, até a página. página 10. Tá vendo ela aqui, ó? Aqui, ó. Ah, não é a página 10, é lá na apostila. Achou lá? Eu estou na página 10 aqui da resolução. Também. Menos 17, 18 avos. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. No item E, a equação é menos x mais 40 é igual a 4x. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar o 4x, que tem incógnita, para o primeiro membro, mudando o sinal para menos 4x. E o mais 40 eu vou passar para o segundo membro, mudando o sinal, menos 40. Menos x mais 4x dá menos 5x. É igual a menos 40. Isolo o x, passando o menos 5, dividindo no segundo membro. Então, vai ser menos 40 dividido por menos 5. E lembre-se que na regra do sinal, na divisão, menos com menos vai dar mais. 40 dividido por 5, 8. Então, resposta, x é igual a 8. Tranquilo, turma? Sim. No item F, eu tenho uma equação aqui. 6 vezes t mais 5 é igual a t. Primeira coisa, aplicar a distributiva, para tirar o parênteses. 6 vezes t, 6t. Mais, então aparece o mais aqui embaixo, 6 vezes 5, 30. É igual a t. E aí, tudo que tem, né, incógnita, eu passo aqui para o lado do primeiro membro. Então, o t vai virar menos t, aqui. E o que tem número, eu passo para o segundo membro, mudando o sinal, 30 vira menos 30. Agora eu faço a somatória, né? 6t menos t dá 5t, é igual a menos 30. O 5 está multiplicando o t, então eu vou passar o 5 dividindo. T vai ser igual a menos 30, dividido por 5. Portanto, t vai ser igual a 6. Negativo, porque é a regra do sinal, menos com mais vai dar menos. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Sim. Lá no item G, a minha equação é 5, parênteses, y menos 9, menos 3 é igual a menos 8, menos y. O primeiro passo, então, é eliminar o parênteses no primeiro membro, aplicando a distributiva. 5 vezes y dá 5y. 5 vezes o menos 9 dá menos 45. Com o menos 3, que já estava aqui no primeiro membro, é igual a menos 8 com menos y. Já faço essa conta aqui no primeiro membro, né? Menos 45 com menos 3, menos 48. E aí, eu vou fazer, né, as passagens aqui. O que tem incógnita vem aqui para o primeiro membro, então eu passo menos y para o primeiro membro. Ele vai virar y, mais y, né? E o menos 48 eu passo para o segundo membro, mudando o sinal para mais 48. Então, vai ficar menos 8 mais 48.
5y mais y, 6y. Menos 8 com mais 48 dá mais 40, ou 40. Como eu tenho que isolar o y, eu vou passar o 6, que está multiplicando ele, para o segundo membro, dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 6. Então, vejam, 40 dividido por 6 não vai chegar a um número, né, inteiro, vai ficar um número decimal. Eu vou simplificar essa fração, né, até chegar a uma fração irredutível. Eu divido em cima por 2 e divido embaixo por 2. Portanto, o y vai ser igual a 40 dividido por 2, 20. E 6 dividido por 2, 3. Portanto, eu tenho 20 terços. Ah, mas eu queria dividir o 40 por 6 e dar uma resposta com um número decimal. Tudo bem, sem problema. Tranquilo aqui, turma? Posso ir adiante? Sim, pode. A equação aqui no item H, então está aqui no item H. Eu tenho 10 menos 6, parênteses, z menos 8, é igual a 9 mais z. Primeiro passo, então, é eliminar o parênteses, aplicando a distributiva. 6 vezes z, vejam que o 6 aqui tem um sinal negativo, né? Menos 6z. Então, aqui, ó, menos 6z. Agora, menos 6 vezes o menos 8, menos com menos na multiplicação dá mais 48. É igual a 9 mais z. O que tem incógnita, vou passar, né? Mudar de lado aqui para o primeiro membro. Então, z, que está aqui no segundo membro, vem para o primeiro, mudando o sinal para menos z. E aqui no segundo membro, né? O que são números, eu vou passar para o segundo membro também mudando o sinal. Vejam que aqui, 10 com mais 40 dá mais 58. E eu passo esse mais 58 para o lado de lá, mudando o sinal para menos 58. Então, eu tenho menos 6z, menos z, vai dar menos 7z. E 9 menos 58, no segundo membro, dá menos 49. Para isolar o z, a minha incógnita, eu vou passar o menos 7, que está multiplicando, mudando a operação para dividir. Então, z vai ser igual a menos 49, dividido por menos 7. E vejam que na regra do sinal, menos com menos vai ficar mais. 49 dividido por 7, 7. Portanto, solução dessa equação, z é igual a 7. Tranquilo, pessoal? Sim. Aqui no item I, eu tenho 12 mais 2n é igual a 9, n menos 7, entre parênteses, menos 2. Então, o primeiro passo é a distributiva, 9 vezes n, 9n, o 9 é positivo, né? 9 vezes menos 7, menos 63. Então, aqui eu já posso agrupar, né? O menos 63 com o menos 2, vai dar menos 65. Vou mostrar para vocês lá em cima. Deixa eu só apagar aqui. Então, eu fiquei aqui com menos 65, né? Então, eu tenho agora 12 mais 2n é igual a 9 menos 65. De novo, o que eu vou fazer, né? O que tem incógnita, passo para o primeiro membro, mudando o sinal. 9 vai virar menos 9n. E o que tem número, passo para o segundo membro, mudando o sinal. 12 vai virar menos 12. Agora eu resolvo aqui, 2n menos 9n dá menos 7n, e menos 65 com menos 12
menos 77. Para isolar o n, então, vai ser igual, o menos 7 que está multiplicando o n, passa para o segundo membro, mudando a operação para dividir. Então, vai ficar menos 77 dividido por menos 7. Vejam, então, que na regra do sinal, menos com menos vai dar mais. 77 dividido por 7 é igual a 11. Logo, a solução, né, a raiz dessa equação, n é igual a 11. Tranquilo, turma? Sim. Sim. No exercício 10, eu tenho a equação n mais n mais 1, né, entre parênteses, é igual a 65. Eu posso tirar o parênteses aqui diretamente, né, e escrever n mais 1 é igual a 65, tirando o parênteses direto. Não tem nem... Está multiplicando por 1 aqui fora, né? n mais n, portanto, 2n mais 1 é igual a 65. Eu passo para o segundo membro, o número 1, e ele vai virar menos 1. 65 menos 1. 2n é igual a 65 menos 1. 65 menos 1 é igual a 64. Portanto, para isolar o n, eu faço o 64, que estava lá no segundo membro, e eu passei o 2, que estava multiplicando, dividindo. Dividido por 2. Portanto, n vai ser igual a 32. Vejam, então, que eu tenho os números consecutivos, né, que foi justamente lá o enunciado do exercício. Ele falou que a soma, né, dos dois consecutivos daria 65, que seriam aí os antecessores, né, do número, os sucessivos do número 32. Então, se o número 32 é n, seu sucessivo é n mais 1, ou seja, 33. E o outro sucessivo seria o 34. Então, os números que nós buscávamos aqui, 32 e 33. Tudo bem, pessoal? Sim. O exercício 11, deixa eu voltar ali para ver o enunciado dele. Estão vendo aí a pulseirinha? Oh, meu Deus, tinha que ver. Deixa eu ampliar aqui de novo. Aí, tá dando para ver? Sim. No exercício 11, ele fala assim: Ana tem 1/3 do número de figurinhas que seu irmão tem. Então, vamos pensar o seguinte. O número de figurinhas que o irmão tem, vamos chamar aí de x. Né? Podemos chamar de x esse valor. Então, o número de figurinhas que o irmão tem é x. E a Ana tem 1/3 do que tem o seu irmão, né? A diferença entre o número de figurinhas dos dois é 12. Então, vejam, se o irmão tem uma quantidade de figurinhas x, a Ana tem uma quantidade de figurinhas x sobre 3, que é 1/3, né? A diferença entre o número de figurinhas dos dois é igual a 12. Então, a quantidade que tem o irmão menos a quantidade que tem a Ana é igual a 12. Tá certo, gente? Quantas figurinhas tem cada um? Eu tenho que resolver essa equação para descobrir quanto vale x, que é o número de figurinhas, né, que o irmão tem. E eu sei que a Ana tem 1/3 disso, tem x sobre 3. Então, vamos resolver aqui quanto é que é o valor dessa incógnita, né? Como que eu posso fazer aqui, então, para fazer a subtração desses dois termos? Eu posso procurar o mínimo múltiplo comum entre 3 e o 1. E o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, nessas duas, eu vou chamar de frações, porque x é a mesma coisa que x sobre 1.
O mínimo múltiplo comum entre as duas é 3. Então, eu vou escrever assim. 3 menos 3 vai ser igual a 12. Agora, vejam aqui que na primeira fração, para o 1 ter virado 3, eu tive que multiplicar por 3 aqui embaixo. Então, eu tenho que multiplicar por 3 aqui em cima também. Vai ficar 3 vezes x, que dá 3x. Agora eu vou para a segunda fração. Para o 3, no denominador, ter continuado a ser 3, eu simplesmente multipliquei por 1. Então, o x aqui em cima também vai ser multiplicado por 1. 1 vezes x vai dar x. Então, notem que a minha equação agora ficou assim. 3x sobre 3 menos x sobre 3. É o mesmo denominador? É. Quanto vale esse denominador? 3. E eu subtraio os dois numeradores. 3x menos x dá 2x. 2x vai ser igual, então, a 12. E agora, como é que eu vou resolver isto aqui? Existe uma regra prática, pessoal. Professor, Oi? a Victoria está em espera. Tá. Existe uma regra prática aqui. Qual que é a regra prática? O 12 é a mesma coisa que escrever o 12 sobre 1. 12 dividido por 1. Nesses dois números, eu vou fazer uma multiplicação em cruz. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar 2x vezes 1, 2x vezes 1, vai ser igual, e vou multiplicar em cruz aqui embaixo, 3 vezes 12. 3 vezes 12. 2x vezes 1 dá 2x. É igual 3 vezes 12, 36. Agora vejam que eu vou isolar o x, passando o 2 que está multiplicando, dividindo no segundo membro. Então, eu vou ter aqui x. Deixa eu só tirar aqui essa porcaria que está. Agora para tirar aqui. Ah, saiu aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vou dividir 36 por 12. Deixa eu ampliar aqui. Já ver quem está aqui esperando. Ampliar. Meu x, então, eu vou dividir por 2, né? Tinha parado aqui. Deixa eu abrir de novo aqui meu programinha. Fechar essa. Pronto. É aqui. Então, a nossa continha aqui tinha ficado, né? Tinha ficado aqui 2x igual a 36. E o x, então, passa o nosso 2 dividindo. Vai ser igual a 36 dividido por 2. Ou seja, 18. Então, notem, né, que o irmão da Ana, que tem uma quantidade de figurinhas X, então o irmão, ele tem X figurinhas, que vale 18, e a Ana tem uma quantidade que é X sobre 3. Então, é 18 sobre 3, 1/3, né? Ou seja, a Ana tem 6 figurinhas.
E note que a diferença de figurinhas entre os dois, o que tem o irmão menos o que tem a Ana, de fato, dá 12 figurinhas. Como ele falou aqui no enunciado, estão vendo? Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Voltando lá na nossa apostilinha, deixa eu achar ela aqui. Ampliar. Aqui não era. Eu queria, era a outra. Era lá. Primeiro aqui. Isto. Então, terminamos aqui esses exercícios, já ia até o 11. Deixa Aqui nós temos a matemática em detalhes, né? Vocês se lembram da questão das equações, né? Que são equivalentes, né? No caso de equações equivalentes, você pode, né, fazer várias operações, tanto num membro quanto no outro. Se você fizer as operações nos dois membros, né, significa que você está escrevendo equações equivalentes. Então, se você multiplica todos os membros de uma equação por um mesmo número, a equação se mantém válida. Se você divide todos os membros de uma equação por um mesmo número, a equação continua válida. Então, são os princípios que nós utilizamos aí para solução das equações. Então, veja essas atividades aqui, turma. Eu pedi para vocês fazerem essa ou não? Eu acho que não, professor. Não. Então, aqui, ó, na página 36, na página 37, página 36 e página 37. Anotem aí. Para vocês fazerem. A gente volta nisso na próxima aula. Eu vou começar a falar agora nas situações representadas por inequações. O que é uma inequação? Esse prefixo ine quer dizer que existe uma diferença, não é uma igualdade. Existe aí uma diferença, né, entre termos, entre membros. Aqui ele coloca, então, no quadrinho, o rapaz, né, procurando aqui se equilibrar, e esse tipo de prática é chamada de slackline, né? Exige concentração e equilíbrio. Essa prática de slackline, do inglês slack, folga, e line, da linha, uma atividade que surgiu como uma mistura entre o circo e o alpinismo. O número da corda bamba em que o artista equilibrista caminha em um cabo de aço suspenso passou a ser utilizado também por montanhistas que desejavam aumentar sua perícia no equilíbrio e também podiam treinar em locais fechados, distantes das intempéries climáticas. Aí vem as perguntas aqui, né? Segundo especialistas, a prática do slackline melhora o equilíbrio e a concentração, assim como o foco e a memória. Aumenta a força corporal, corrige a postura e ainda promove a interação social. Aí vem no item A. Você já praticou o slackline ou conhece alguém que pratica? Aí a resposta é pessoal, né? Pode ter praticado, outros não. Enfim, se vocês conhecem ou se vocês já praticaram, então, podem responder. Item B. Quais as qualidades que uma pessoa precisa para praticar o slackline? Então, a resposta também é pessoal, mas vocês viram no texto lá que precisa ter equilíbrio, coragem, entre outras, sabe? Sei lá. No item C, o que acontecerá se a pessoa deixar os braços voltados a um só lado? Então, você percebe que se a pessoa colocar os braços para um só lado, ele vai perder o equilíbrio, né? E vai, né? Provavelmente vai cair. Então, essa perda de equilíbrio aconteceu porque os dois lados, né? Os dois braços foram colocados do mesmo lado, houve uma perda de equilíbrio. Agora vem aqui a informação com as balancinhas, né? Vamos estudar as situações nas quais não há equilíbrio
e, portanto, não podem ser expressas por igualdades, mas sim por desigualdades. Então, observe as balanças e a posição dos pratos. Escreva uma sentença matemática para expressar equilíbrio ou desequilíbrio em cada uma, usando um desses sinais, igual, menor ou maior. Então, vejamos, na primeira situação de balança que eu tenho aqui, eu tenho, nesta balança, no prato da esquerda, 500 gramas com 50 gramas. Então, eu tenho uma massa aqui de 550 gramas. Tá aí, 550 gramas. No prato da direita, eu tenho 2 pezinhos que somam 300 gramas. Então, vejam que esta quantidade que eu tenho aqui no primeiro prato, aqui da esquerda, é maior do que a quantidade que eu tenho no prato da direita. Então, eu posso afirmar que 550 é maior do que 300. Na balança aqui do meio, eu tenho no prato da esquerda uma massa de 500 gramas. 500 gramas. E no prato da direita, eu tenho os pezinhos que somam 200, mais 100, mais 200. Portanto, também 500 gramas. Notem, então, que eu tenho uma igualdade, uma condição de igualdade em massa. 500 gramas é igual a 500 gramas. E no terceiro caso, o meu prato de balança do lado esquerdo tem 2 pezinhos que vão somar 250 gramas. Enquanto que, do meu lado direito, prato direito, eu tenho 3 pezinhos que vão somar 750 gramas. 500 mais 200 mais 50 gramas. Agora, reparem que do lado direito, no prato direito, eu tenho uma massa maior do que do lado esquerdo. Então, 250 gramas menor do que 750. Meu símbolo menor. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Sim. Vamos aqui adiante. Opa. Agora sim. Vamos ver aqui essa situação, né? Laura vai participar de uma Olimpíada, na qual a prova tem 20 questões. Para cada questão respondida corretamente, ela ganhará 3 pontos. E para cada questão respondida de forma incorreta ou não respondida, ela perderá 1 ponto. Para passar de uma fase para outra, é necessário obter mais de 40 pontos. Quantas questões, no mínimo, ela deverá acertar para chegar à segunda fase? Então, aí, pessoal, você tem uma situação que vai chegar em uma inequação. Como que nós podemos montar isso? Então, você pode considerar o seguinte: o número de questões respondidas corretamente, vamos chamar de C. Tá certo? E as questões que você responder errado, incorretamente, vão ser 20 menos C. Porque você tem 20 questões na prova, concorda? Sim ou não? Sim. Se você tem 20 questões e acertou C, você vai ter errado 20 menos C. Partindo desse princípio, nós vamos fazer o seguinte: quantidade de pontos. Ele falou que cada vez que ela acerta uma questão, ela ganha 3 pontos. Então, questões certas, 3 vezes C. Pontos ganhos. Quando ela erra uma questão, ela perde 1 ponto. Então, ela vai perder menos 1 ponto nas que ela erra. Quantas que ela erra? 20 menos C. E esses pontos todos, o valor desses pontos tem que ser maior do que 40. Essa é a nossa pontuação mínima.
Deu para entender a montagem da inequação, pessoal? Sim. Sim. Essas expressões matemáticas que utilizam esses símbolos, né, que são símbolos de desigualdade, uma coisa é maior, outra coisa é menor, essas expressões são chamadas de inequação. São inequações, são desigualdades. Vejam então aqui nesse quadro, né, roxinho, a expressão da esquerda do sinal de desigualdade está no primeiro membro. E a da direita dele está no segundo membro. Então, a mesma coisa como nós lidávamos com as equações. Eu tenho o sinal da desigualdade, eu tenho aqui um valor que está no primeiro membro da inequação, está aqui do lado esquerdo, e eu tenho aqui o segundo membro da minha inequação, que está aqui do lado direito. Eu tenho um primeiro membro, que são os valores que estão antes do sinal da inequação, e eu tenho os valores, né, que estão aqui como segundo membro, que são aqueles que vêm depois do sinal. Então, o princípio, né, de construção da inequação segue o mesmo princípio das equações. Só que o sinal não é de igualdade mais, não é equação. Nós chamamos de inequação. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Vamos ver aqui o princípio da equivalência? O princípio da equivalência, então, será o seguinte, né? Os princípios de equivalência. Ele mostra uma balança aqui e diz que essa balança não está em equilíbrio. No item A, qual prato tem a maior massa? Olha, olhando para a balança, dá para você observar que é este prato aqui, ó. Né? Desequilibrou a balança, porque a massa maior nesse prato, né, fez com que a balança se desequilibrasse. Então, o prato da esquerda tem maior massa. Aí ele fala, sabemos que uma das latas tem 3,6 quilos e a outra 2,8 quilos. Qual a massa da lata vermelha? Bom, a lata vermelha é a mais pesada. Ela tem 3,6 quilos. Por quê? O desequilíbrio que foi feito aqui por causa da maior massa que ela possui. E a nossa latinha verde, né? 2,8 quilogramas, menor massa. Escreva usando um dos sinais, maior ou menor, né? Numa desigualdade correspondente a essa situação. Então, você pode escrever assim, ó, de duas formas. 3,6 é maior do que 2,8, ou 2,8 é menor do que 3,6. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Vejam, turma, se eu colocar mais 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro lado, coloco mais 1 quilo aqui e coloco mais 1 quilo lá. Vai mudar a minha desigualdade, pessoal? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu colocar mais 1 quilo de um lado, de 3,6 passa para 4,6. Do lado da tinta vermelha. E o 2,8 passa para 3,8. A desigualdade continua. Notem que 4,6 continua sendo maior do que 3,8, assim como 3,6 é maior do que 2,8. E se eu tirasse 1 quilo de cada uma, então, no primeiro membro, 3,6 menos 1, continua sendo maior do que 2,8 menos 1. De fato, 3,6 menos 1 equivale a 3,6. E 2,8 menos 1 equivale a 1,8. O desequilíbrio se mantém. Então, é o princípio de equivalência, né? Ao adicionar um número racional qualquer a ambos os membros de uma desigualdade, ou subtraí-los deles, você tem uma nova desigualdade, na qual o sentido maior e menor
fica mantido, né? O sentido, a informação que você tem de um ser maior do que o outro permanece válido. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Vamos aqui adiante no item D. No item D, dobrando a massa dos dois pratos, escreva usando os sinais menor ou maior, a desigualdade correspondente e verifique se a nova desigualdade é verdadeira. De fato, se você, né, dobrar a massa dos pratos, então você vai fazer no primeiro prato 2 vezes 3,6 e no segundo prato 2 vezes 2,8. E você percebe, então, que obtém 7,2 no primeiro prato e 5,6 no segundo prato. E vejam que 7,2 continua sendo maior do que 5,6. A desigualdade, então, se mantém. É verdadeira. E se eu dividir a massa dos dois pratos por 2? Verifique se a desigualdade é verdadeira. Então, vou pegar o prato da esquerda, 3,6, e dividir por 2, eu vou obter aqui 1,8. E eu vou pegar o prato da direita, 2,8, e dividir por 2, eu vou obter 1,4. E notem que a desigualdade permanece verdadeira. 1,8 continua sendo maior do que 1,4. A nossa conclusão é que se eu multiplicar ou dividir ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, obtemos uma nova desigualdade de mesmo sentido que a primeira. A desigualdade se mantém. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Agora vejam essa situação. Vocês concordam com essa desigualdade que foi colocada aqui? 12 é menor do que 24? Sim ou não? Sim ou não? Oi? Eu concordo, professor, não é verdade? É verdade, não é? É ou não é? Agora, Sim. e se eu multiplicar dos dois lados por menos 1? Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, o que vai acontecer? O 12 vira quanto? Menos 12. É ou não é? E o 24 vira quanto? Menos 24. Concordam ou não? E agora, pessoal? Concordo. Quem é maior do que quem? O menos 12 é maior que o menos 24. Olha o que aconteceu com o sinal. Vocês viram que o sinal mudou, o sinal inverteu? Perceberam? Sim. Sim ou não? Então, o que é que vocês têm que tomar cuidado com as inequações? Quando você multiplica os membros de uma inequação por menos 1, o sinal inverte. Entenderam, turma? Sim. Qualquer que seja o número negativo que eu multiplicar, vai inverter o sinal da igualdade. Veja que no item B, que nós fazemos um processo semelhante. Nós multiplicamos os dois lados por menos 5. Então, se eu multiplicar 12 por menos 5, eu vou obter aqui... Quanto é que dá, pessoal? 12 vezes menos 5. Menos 60. E se eu multiplicar o 24 por menos 5, vai dar menos 120. Concordam? Agora vejam. Sim. Quem dos dois é maior? Qual deles? O menos 120? Menos 60 é maior do que menos 120. Concordam comigo ou não, pessoal? Sim, concordo.
Vejam, menos 60 e menos 120, quem é maior é o menos 60. Você tem que lembrar lá da sua reta numérica. O zero está aqui. Aqui está o menos 1. Aqui está o menos 10. E lá vai aparecer menos 60. E depois, lá para trás, menos 120. Então, vocês concordam comigo que menos 60 é maior do que menos 120. Então, o sinal da inequação, quando você multiplicar por um mesmo número negativo, você obtém uma nova desigualdade, com sentido invertido. Então, se você multiplicar ambos os membros de uma inequação por um número negativo, o sinal tem que inverter. Isso é muito importante. Entenderam, pessoal? Sim. Beleza, eu vou parar por aqui, porque vocês têm bastante exercício já para fazer em casa, e depois nós vamos entrar aqui na solução das inequações, tá? Dúvida aqui, turma? Não. Então, vou dar um tempinho aí para vocês tomarem uma aguinha até a próxima aula. Pessoal, abração para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. Abraço, tchau, professor. Tchau, galera, um abração.